Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história no nosso mundo gringo. Bora lá, mais uma história, deixe seu joinha. Então é isso, já deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos lá para a história de hoje. A Alice está vivendo um dilema. Por quê, gente? É o título que vocês veem. Ela quer muito ser mãe. O problema é que o companheiro dela não quer. E é difícil, né? Os dois têm que querer numa situação. Eu tô falando que eu vou ter que mudar pra um sítio, vocês não estão acreditando, né? O alarme desse carro sempre toca, não sei o que acontece. Bom, Dani, sou uma seguidora assídua do seu canal há muitos anos. Você está sempre comigo durante minhas faxinas, horas de almoço e antes de dormir. Obrigada, minha linda. Basicamente, eu te levo para onde eu vou. Sempre muito prazeroso ouvir a história das Alices na sua voz. Oh, fico muito feliz. Estou aqui para contar minha história e para elogiar o incrível trabalho que você entrega para todas nós. Você nos ajuda a refletir sobre muitas coisas que passamos em nossas vidas e a evitar passar por tantas outras coisas por conta dos seus conselhos relatados aqui e narrados. Ai, gente! Ai, fiquei feliz. Obrigada, Alice. Obrigada mesmo. Bom, todos os nomes da história já foram trocados, tá? Tenho 35 anos, moro numa grande metrópole no Brasil. Sou a filha mais velha e tenho 3 irmãos. Venho de uma família de classe média de pessoas que batalharam muito na vida para estar onde estão hoje. E tenho muito orgulho da trajetória deles até aqui. Meus pais estão divorciados desde os meus 6 anos de idade. Do casamento deles nasceu eu e meu irmão Pedro Henrique. Temos 3 anos de diferença de idade. Após o divórcio, minha mãe teve meu irmão Bruno, que hoje mora na Europa. Meu orgulho. E da parte de pai, ela ganhou um irmão caçula que se chama Daniel. Eu sou a única filha mulher. Todos nós nos damos muito bem. E tirando a ausência do meu pai por todos esses anos, por decisão própria, eu vivo bem. Perdi meu pai no passado, mas tenho a compreensão que as coisas acontecem na hora certa e na vontade de Deus. Hoje eu sei que ele está descansando em algum lugar no céu e eu não guardo mágoas dele. Eu sempre fui muito namoradeira, desde os meus 14 anos eu estava lá amarrada a alguém. Foram sempre relacionamentos longos, de 2, 3 anos. Hoje eu sei que foi tudo aprendizado. Trago lições de cada um deles. E não me arrependo de ter dedicado anos à minha vida com o sonho que esse vai dar certo. Apesar dos namoros, sempre estudei. Hoje sou pós-graduada na minha área e já fiz intercâmbio. Tenho inglês fluente, nunca deixei de lado os estudos, pois o conhecimento da gente ninguém tira. Ai, concordo plenamente. Falei com vocês que essa era a frase do meu pai, né? Quando eu tinha 20 e poucos anos, conheci André. Ele frequentava o mesmo lugar que eu, uma academia. Quando eu fiz 20 e poucos anos, conheci André. Entre uma conversa e outra, fomos ficando próximos, até que um convite para ir ao cinema chegou. Na saída do cinema, nos beijamos. E 2 anos depois, estava eu vestida de noiva, dizendo sim no altar, com uma igreja cheia de convidados. Eu tinha 26 anos nessa época. Dani, sabe os tais sinais que você sempre fala? Pois é, eu ignorei todos. Eu tinha na cabeça que eu conseguiria mudar certos hábitos de André, certas crenças, e me lasquei. Hoje eu vejo como eu era imatura, eu tinha o sonho de casar, de construir minha família, eu apostei todas as minhas fichas naquele casamento. Bom, gente, como eu sempre falo, a gente nunca faz as coisas pensando que tá fazendo errado, né? Como ela disse aqui. Ela sempre apostou as fichas achando que estava certo. Eu nem li o resto da história, mas eu tenho certeza que ela pensou assim, nossa, vai dar certo. Por isso que eu falo, a gente não pode julgar. Mas, porque a gente não faz com intenção de achar, não, vai dar tudo errado. Não, você faz achando que vai dar certo. Mesmo que você tenha a ilusão que vai mudar alguém, você faz achando que vai ser melhor, né? Bom, dos 6 aos 26 anos eu morei com a minha mãe e meus irmãos. Nunca tivemos luxo, mas nunca nos faltou nada, principalmente amor e bons conselhos. Minha mãe é uma guerreira em forma de gente, nos educou como ninguém e sempre nos ensinou a fazer o bem e a cumprir com nossos compromissos.
Ela é aquela mulher que paga as contas com antecedência para não correr o risco de esquecer. Ah, minha filha, essa sou eu, né? Tenho todas as minhas contas guardadas na minha agenda, porque eu esqueço tudo. Apenas um adendo. Faltando uma semana para o meu casamento, minha mãe me chamou e fez a seguinte pergunta. Ah, meu Deus. Quando a mãe pergunta isso, você tem certeza do que você está fazendo? Aí ela botou em letras maiúsculas, meninas, ouçam as suas mães. Tá vendo, Melina? Ouça a sua mãe. Eu, com toda a sabedoria e certeza na época, disse que sim. Ah, se eu tivesse ouvido minha mãe. Mesmo com todos esses ensinamentos, me vi casada com um homem que vivia num mundo à parte. Ele deixava as contas atrasar. Ele gastava mais do que podia. Ele tirava meu sono. Ele era funcionário autônomo, ele não tinha salário certo. Tinha meses que ele ganhava mais, meses que ele ganhava menos, mas ele não se organizava para os meses com menor orçamento, tipo que ele ganhava menos, né? E lá estava eu cobrindo os rombos que ele criava para querer viver uma vida que ele não podia ter. André era professor particular. Ele dava aulas para alunos de elite. Alunos esses que viviam em viagens e durante as aulas compartilhavam as experiências com ele. André se deslumbrava e ele queria viver a vida dos alunos. Mas tudo isso não se encaixava na nossa realidade. Tinha meses que André ganhava 4 vezes a mais que eu. Porém, vamos supor, nos meses de férias escolares, os alunos que ele tinha não tinham aula. E por consequência, André não ganhava dinheiro nenhum. Era eu que cobria os gastos da casa, do cartão de crédito, pois quando as contas chegavam, ele não tinha dinheiro para pagar. Sempre dividimos os gastos da casa por igual e as despesas, né? Cada um era responsável pelas suas, mas tinha meses que eu ficava responsável por tudo. Eu sempre trabalhei com carteira assinada e graças a Deus eu sempre trabalhei em boas empresas. Nesses meses que André ficava sem salário, eu acabava usando o 13º, férias e tudo que eu recebia para cobrir os rombos. Isso acabou desgastando muito o nosso relacionamento, pois, como eu já disse, eu venho de uma criação onde eu sempre paguei tudo em dia e fui criada a não dever nada a ninguém. Daí vem a pergunta, o que André fazia com o dinheiro que ele ganhava nos meses que ele recebia muito dinheiro, né? Ele gastava, Dani, com roupas, eletrônicos, cobria despesas da família dele e olha, é uma família bagunçada. André é o 3º filho de 6 irmãos. A mãe é uma pessoa totalmente desestruturada financeiramente e psicologicamente. Ela vive mudando de casa, pois ela sempre arruma confusão com os vizinhos. Os irmãos levam uma vida humilde, não tiveram base familiar e acabaram replicando hábitos que aprenderam durante a vida. Eles não estudaram, sempre trabalhavam em subempregos e arrumaram sempre um filho após o outro. O pai André nunca conheceu. Ele é fruto de um relacionamento que a mãe teve enquanto estava separado do marido e ele não sabe nem o nome do seu genitor. Depois ela voltou com o marido e André ficou ouvindo a vida inteira que ele era o filho bastardo. André não concluiu os estudos, não tem ensino fundamental. Gente, essa aula particular, só para deixar claro, porque vocês vão falar, como é assim? Ele não dava aula particular. Não era aula particular de, ela não quer falar, mas não era aula particular de matérias de escola, não. Eram outras aulas particulares, tá? Então ela disse que isso ela só veio também descobrir depois, que ele não tinha estudo. Muita coisa eu fui percebendo ao longo do nosso casamento e as peças foram se encaixando. Tínhamos brigas por coisas banais, mas que para mim não eram tão banais assim. Além da questão financeira, que ele não tinha responsabilidade nenhuma, ele era muito ciumento. E eu, sagitariana, não gosto de ser controlada. Eu sempre tive muitos amigos que faziam questão de estar comigo, mesmo depois de casada. André, ele nunca tinha disposição para me acompanhar, ele vivia cansado. E olha que nós tínhamos praticamente a mesma idade. Eu dizia, você não quer ir? Ele dizia, não. Eu falava, ok, vou sozinha, e eu ia bem plena. Ainda bem que eu não deixei de viver minha vida por causa dele, pois foi lá na frente esses amigos os que me acolheram.
Eram programas simples, como aniversários, pizza na casa de alguém, nada fora do habitual. E eu vivia indo sozinha. Aquele tempo... Viúva de marido vivo, que a gente fala aqui no canal, né? Pois é, aquele termo, Dani, era eu todinha. No começo, meus amigos perguntavam, cadê o André? Por que ele não veio? Eu inventava uma desculpa ou outra por vergonha. Chegou uma hora que eles nem perguntavam mais, pois André nunca estava comigo. André não estava comigo fisicamente nesses encontros, mas ele ligava o tempo inteiro, perguntando coisas banais. Que horas eu ia voltar para casa, coisas desse tipo. E ai de mim se não atendesse o celular. Era uma forma que ele tinha de me controlar. Dani, eu não varava a noite nesses encontros não. 11 da noite eu estava em casa. E sempre quando eu chegava, o pau torava. Nem sempre via as ligações dele. Eu queria conversar, eu queria dar atenção aos meus amigos. Eu trabalhava a semana inteira com um chefe que me tirava do sério. Eu queria respirar, dar risada. E André transformava minha vida num verdadeiro inferno. Eu sou muito tranquila, eu não brigo com ninguém, eu não tenho problema com ninguém. Nos meus relacionamentos anteriores, briga era algo muito esporádico. Não faz parte de mim discutir. Eu sempre fui a primeira a deixar pra lá. Eu não gosto de me indispor com as pessoas. Mas com André as brigas eram constantes. Nas últimas brigas que tivemos, André sempre falava, acho melhor a gente se separar. Esse casamento não tá dando certo. Eu com aquele pensamento, ai, vou salvar meu casamento é coisa séria, eu dizia, não, vamos conversar. Eu comecei a perder meu brilho, comecei a engordar. Até que 2 anos depois de casada, eu me olhei no espelho e um dia eu disse, Alice, o que você tá fazendo da sua vida? O bom, né, gente, é que uma hora a ficha cai, sabe? Eu falo, acho que todas nós tivemos esse momento. Eu já tive esse momento também de me olhar no espelho uma noite e falar, meu Deus, o que você se transformou? O que se transformou a sua vida, mulher? Não é isso que eu quero. E dali eu resolvi mudar. Então, assim, eu acho que esse momento da transformação é essencial nas nossas vidas. Até que na última briga que tivemos, ele veio com uma história de separar novamente, eu respirei e disse, também acho melhor. Não estamos nos entendendo mais, eu não estou feliz e vamos nos separar. Dani, quando eu tomo uma decisão, eu tomo pra valer. André se desesperou, disse que não estava falando sério, mas eu estava decidida. E vamos nos separar sim. No dia seguinte, eu peguei 2 trocas de roupa e fui para casa da minha mãe. André fez cena enquanto eu estava na casa da minha mãe, pegou as coisas dele e foi para casa de um amigo. Morávamos num apartamento alugado, porém eu não tinha condições de arcar com todos os gastos sozinha. E nas semanas seguintes eu fiquei que nem uma louca procurando um apartamento menor e mais barato. André na minha cola queria conversar, reatar o casamento e eu disse que não, chega. Em 3 semanas encontrei um apartamento, separei tudo que havíamos comprado e ganhado no casamento em 2 partes. Peguei minhas coisas e me mudei. Liguei para André e quando eu já estava instalada no meu novo lar, avisei. Sai do apartamento, sua parte está lá. Pega as coisas, pinta o apartamento e entrega as chaves ao proprietário, passe bem. Eu não sei nem de onde eu tirei tanta coragem. Até as chaves serem entregues foi um sufoco. Eu tinha que ficar monitorando tudo de longe, pois André demorou a entregar o apartamento. Tive que lidar com o proprietário me ligando, cobrando a chave, mas me mantive firme. Deixei na mão dele. Eu estava cansada de ter que resolver tudo para ele. Eu estava no meu limite. Entre trancos e barrancos deu tudo certo. Meses depois assinamos o divórcio e eu tive que olhar na cara dele mais uma vez. Estávamos há meses sem nos falar. Mas foi a minha carta de alforria que eu assinei. Como não tínhamos bens compartilhados e nem filhos, nosso divórcio foi feito no cartório da nossa cidade com a presença de um advogado providenciado por mim, lógico, né? Pois nunca confiei em André para assuntos importantes. Desde então, nunca mais vi André. Dani, saí desse casamento devendo para o banco. Eu tive que pegar dinheiro emprestado com a minha família para me organizar. Durante meu casamento, eu vivia numa UTI financeira e nunca guardei R$1. De repente, aos 29 anos, me vi morando sozinha, sem dinheiro, e o que eu ganhava dava apenas para pagar as contas. As Alices devem estar se perguntando, por que eu não voltei para casa da minha mãe quando eu me separei? Minha mãe, gente, ela tinha acabado de se casar novamente. Meus irmãos já tinham saído de casa.
não tinha mais espaço para mim, sabe? Ela me ofereceu, lógico, mas eu preferi começar a minha vida sozinha do zero. Graças a Deus, 2 anos depois de divorciada, me reergui. Consegui colocar minhas contas em dia, quitar meu carro, comprei um sofá. Sentei por 8 meses no chão da sala, pois o sofá ficou com o André. Eu já pude voltar a viajar, ter amigos, quitei minhas dívidas, voltei a respirar. Graças a Deus, há muito esforço. Hoje eu tenho meu apartamento próprio financiado e é só meu. Nesses 2 anos que eu não me relacionei com ninguém, eu fiquei 1 ano sem beijar na boca, pra vocês terem uma ideia. E olha que modéstia à parte, eu me considero uma mulher bonita, hein? Mas eu não consegui achar que eu estava vibrando em energia errada. Ah, ela falou assim que não é que ela não queria, os homens não se aproximavam, né? Às vezes rolava um beijinho bem esporádico, outro ali, mas nada dava sério, nada dava sequência. Eu pensava, gente, será que eu tô tão cagada assim? Segui trabalhando, mudei de emprego, comecei a trabalhar com um anjo de chefe, voltei a ter paz na minha vida, a viver minha vida, correr atrás das minhas coisas, olhar pra mim, fui promovida e minha vida prosperou novamente. Quando eu falo, gente, que a gente tem que sair de perto de pessoas que levam a gente pro buraco, André era o marido sanguessuga, que só levava ela para baixo. Você viu que tudo deu errado na vida dela. A partir do momento que ela sai dessa relação, eu falo com vocês, às vezes é difícil sair, às vezes você é dependente financeiramente do cara, tem várias coisas. Mas, cara, na hora que você sai, sua vida muda. Bom, aí ela conhece Lucas. Eu sempre encontrei Lucas nos aniversários da Vanessa, em algumas festas que ela fazia na casa dela. Vanessa é amiga dela, né? Ele sempre me tratou muito bem e com respeito. Quando conheci Vanessa, Lucas era casado. Depois eu me casei e cada um seguiu sua vida normalmente. Então ela já conhecia. Pois bem, Lucas, por mais que me tratasse com respeito, sempre deixou entender que me admirava. Até que Vanessa um dia disse, Lucas está apaixonado por você. Eu quase caí da cadeira, por mais que eu suspeitasse, ali eu estava recebendo uma confirmação. Lucas é 9 anos mais velho que eu, bem sucedido, inteligente, muito boa pinta. Aliás, ela mandou as fotos, não para mostrar, né, mas ela me mandou algumas fotos dos dois, muito bonitos mesmo. Não era segredo para ninguém que o casamento dele não ia bem há anos e que ele e a ex-mulher mantinham um casamento principalmente por causa do filho deles. Numa terça-feira, quando recebi uma mensagem via rede social, era uma terça-feira, quando eu recebi uma mensagem de Lucas por uma rede social. Na verdade, ele curtiu um post que eu fiz e foi um gancho pra gente começar a conversar. Eu sempre tinha o número dele. Passamos o dia inteiro conversando e ele finalmente se declarou pra mim. Me tremi dos pés à cabeça, fiquei sem rumo. Precisei levantar e pegar até uma água. Até que veio um convite para jantar e eu perdi o ar. Eu mal conseguia trabalhar depois daquilo. Hesitei, mas depois ele insistir e eu querer, lógico, eu aceitei. Lucas veio me buscar em casa e fomos jantar como amigos. Conversamos por horas. Ele me contou sobre a vida dele e eu sobre a minha. Por mais que nós nos conhecemos dos eventos da casa de Vanessa, a gente nunca tinha conversado com profundidade. Até que o restaurante fechou e fomos embora. Ele me trouxe até em casa e dentro do carro nos beijamos. Foi um mix de sentimento. Alegria, medo, culpa. Por mais que Lucas tivesse deixado claro que estava separado, ele ainda dividiu o mesmo teto que a esposa. Desde esse dia não conseguimos mais ficar longe um do outro. Sabe aquela paixão avassaladora que te tira o chão, te faz adolescente? Pois era assim que eu me sentia. Nos meses que se seguiram, o divórcio de Lucas finalmente saiu e ele saiu de casa e foi para um apartamento. A ex-esposa ficou com a casa e com a guarda do filho deles. Pode parecer simples eu contando, mas não foi assim não. Eu passei por muito sofrimento até essa data chegar. Lucas tinha medo de deixar o filho com ela, pois ela não aceitou muito bem o fato dele sair de casa. Mesmo eles não tendo uma vida de casado. Tudo que ela pôde fazer para atrapalhar, ela fez. Gente, ela simulou até tirar a própria vida. Eu sofri calada, cheguei a terminar com ele, mas eu não consegui levar esse término há muito tempo. Eu estava realmente apaixonada.
Não foi fácil a adaptação também de Miguel a essa nova vida dos pais, que é o filho de Lucas, né? A mãe passou a negligenciar a criança, deixava ela com o pai e sumia por dias. E eu sempre ali dando suporte, participando. Miguel tinha muitos ciúmes do Lucas e se colocava entre a gente no sofá, chorava a noite toda, queria dormir com o pai, mas eu fiquei ali firme e amorosa com Miguel. O tempo foi passando, a ex-esposa do Lucas começou a namorar em nome de Jesus, ela disse. E as coisas se acalmaram. Estávamos juntos há 4 anos, cada um na sua casa. Ele me faz muito... Estamos, né? Ele me faz muito feliz, exceto por um probleminha. Eu desejo muito ser mãe. Lembra daquele primeiro jantar onde eu e Lucas passamos horas conversando? Na ocasião, Lucas me disse que sempre teve vontade de ter 3 filhos, que adorava criança. Porém, a esposa não queria mais. E eu expus ali o desejo que eu tinha de ser mãe. Cerca de 2 anos atrás, eu voltei a esse assunto e Lucas me deu uma resposta que me surpreendeu. Ele disse, no momento eu não penso em ter mais filhos. Bom, no momento. Aquela resposta foi como se eu tivesse levado uma facada no meu peito. Mas eu pensei, acho que está muito cedo ainda para uma decisão dessa. No futuro eu volto a tocar nesse assunto. Pois bem, gente, o futuro chegou. Há cerca de um mês eu voltei a tocar nesse assunto com o Lucas. E ele disse, Alice, eu não vou ter mais filhos, eu não quero ter mais filhos, eu já tenho um. Dani, meu mundo caiu. E desde então não consigo pensar em outra coisa. Dessa vez tivemos uma conversa sensata, questionei o motivo e a resposta que eu recebi foi que ele já tem um filho, que filho dá trabalho, traz preocupação e que Miguel está maior, consegue se virar sozinho para muitas coisas e ele não quer voltar a ter trabalho que ele já teve antes. Que ele já passou dessa fase e ele já teve uma experiência de uma separação com o filho, né? E eu sei que foi traumática, pois eu acompanhei. E que não cabe um filho na vida dele. Ele disse que após o nascimento do filho, que a relação dele com a ex começou a desandar. Eu expus que um relacionamento não é necessariamente igual ao anterior, né? Um não é igual ao outro. Que as pessoas são diferentes e que nem sempre a história se repete. Porém, ele foi enfático e não mudou de opinião quanto a isso. Argumentei muito, pois realmente gostamos muito um do outro. Nunca brigamos, nos damos muito bem, cada um respeita o espaço do outro. Superamos, já vivemos momentos incríveis, mas não teve jeito, é uma decisão tomada. Eu escrevo aqui com lágrimas nos olhos, eu jamais, gente, deixaria um sonho meu de lado por conta de um namorado. Mas hoje eu me vejo entre a cruz e a espada, eu gosto muito dele. Sou apaixonada até hoje. Eu não vejo outro caminho a não ser me preparar para um término, né? Já que ela quer ser mãe e ele não quer ser pai. Eu converso muito com a minha mãe sobre esse tema e ela sempre diz que eu tenho que seguir meu coração. Hoje meu coração diz para eu ficar, mas os anos vão passar. Eu tenho 35 anos, eu sei que daqui para frente a possibilidade de engravidar fica cada vez mais desafiadora. O mais importante disso tudo é que eu nunca tive vontade de ter filhos com meu ex-marido. Inclusive eu até fugia desse assunto. E eu sempre colocava um empecilho para adiar essa decisão. Hoje, com o Lucas, eu sinto algo diferente. Mas o desejo não é recíproco. Dani, queria muito um conselho seu e das Alices, pois eu juro que eu não sei para que lado correr. Amiga, primeiramente, obrigada por ter mandado a sua história, obrigada por ter desabafado aqui com a gente. E, bom, vamos lá ao foco, né? Aí as meninas aí podem comentar a história inteira. Eu sempre gosto de comentar só o foco da história. Olha, claro que hoje, né, vai vir gente, tenho certeza, falar, ah, mas a medicina está avançada, você pode ter filho hoje com, sei lá, 40, 42 anos, né? Mulheres aí que tem filho até com 44. Eu já passei uma situação que você está passando, porém ao contrário. Quando eu comecei a me relacionar com o Marcos, eu já tinha 2 filhos. 2 filhos crescidos, né, gente? Porque eu tenho um filho de 20, que faz 22 anos, talvez até no dia que esse vídeo vai ao ar, não sei, que o Bruninho faz 22 anos, dia 28 de junho. E eu tenho uma filha que vai fazer 24 anos esse ano, que é a Melina. E
Quando eu me casei com o Marcos, que eu comecei a ter um relacionamento com o Marcos ele demonstrou uma vontade de ter filhos, né? Ele não tem filhos. E eu até cheguei a cogitar que talvez nós poderíamos sim ter um filho. Mas essa cogitação passou bem rápido pela minha cabeça e depois eu falei, Marcos, conversei muito com ele, falei, olha, se você quiser ter filhos, eu acho que não é justo a gente ficar junto, porque eu não quero ter mais filhos. Eu pensei muito, né, eu tenho 2 filhos criados, no meu ver, eu penso assim, eu não pude estar com meus filhos, né? Todo mundo que acompanha a minha história sabe que meus filhos foram criados pelo pai e eu estava fora, trabalhando, lógico, cuidando, né, do bem-estar deles, mas eu estava fora, eu não estava ali 24 horas. Falava com eles todos os dias, né, todas as férias estavam juntos, eles lá em Londres, ou eu lá no Brasil, ou eles aqui nos Estados Unidos, eu no Brasil. Bom, não interessa. Onde eu estivesse, eles estavam comigo. Mas eu não tinha a vivência do dia a dia com eles. E na minha cabeça, passava assim, eu não vou ter outro filho que vai ter uma vivência dia a dia comigo, sendo que os meus primeiros filhos não puderam ter isso. Eu acho, sei lá, eu tinha essa noia. Eu achava que ia ser egoísmo, sabe? Nossa, por que eu vou ter um filho agora que vai viver comigo se meus filhos não puderam ter isso? Então ali eu decidi que eu não teria mais filhos. Não queria mesmo. O Max, meu ex, quis muito ter um filho. Eu falei que não. Tanto que depois que ele separou de mim, ele engravidou uma menina, já teve uma filha. Então o Max, que tinha muita vontade de ser pai, eu batia nessa tecla que não. Depois o Marcos tinha muita vontade também de ser pai. Eu batia também nessa tecla que não. E eu acabei que eu tive um problema no meu útero também, né? Há 2 anos atrás eu acabei tirando o útero, né? Eu tive um tumor no útero. Então, hoje em dia, nem se eu quisesse poderia ser mãe. Mas eu vou te falar uma coisa. Ser mãe é o melhor que tem na minha vida. Cara, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, que eu construí na minha vida, que eu fui atrás, foi pelos meus filhos. Eu não sei se eu teria tido a mesma garra, a mesma força, se tivesse sido, sei lá, pra mim. Vocês estão entendendo? Ah, eu tenho que... Não. Mas por Melina e Bruninho, eu faria tudo novamente. E não foi fácil, tá? Eu passei muita coisa ruim nesse tempo. Muita coisa boa, mas eu também passei muitas coisas ruins. Muitas provações, muitas coisas ruins. Mas, pelos meus filhos, eu passaria tudo novamente. Se alguém chegasse e falasse, Dani, você tem que passar tudo de novo para Melina e o Bruninho estarem onde eles estão hoje. Melina fazendo o sonho dela, que é medicina, o Bruninho... Gente, meu filho se forma essa semana na faculdade, cara. Eles se formam primeiro, né, porque o curso da Melina é mais demorado. Meu filho se forma essa semana na faculdade. Então, assim, era um sonho que eu tinha de ver eles formados, de ver eles com a vida engatilhada. E eu faria tudo novamente. Então, assim, amiga, não deixa esse sonho morrer. Por mais que você ame o Lucas, tá? Se é o desejo que você tem de ser mãe, pense bem, assim, siga o seu coração mesmo. Veja o que... É porque antes de você ser mãe, você não tem ideia do amor de mãe. Não dá pra falar pra quem não é mãe o que é ser mãe, porque assim, é um amor incondicional. Se alguém chegar agora e falar assim, olha, eu tenho que te matar pro seu filho viver, eu vou falar, então me mata. Você vai falar isso pra uma outra pessoa, pra um homem, por exemplo, olha, eu tenho que te matar pro Lucas viver. Você vai deixar te matar pro Lucas viver? Não. Mas por um filho, a gente faz. Lógico, né? Sei que tem mães e mães, eu sei que vocês vão falar, Dani, tem mãe narcisista, mãe isso, mãe aquilo. Mas eu acho assim, siga seu coração, sabe? Se ele realmente está decidido a não querer, isso pode ser um problema pra você lá no futuro. Porque pode ser que você um dia vá jogar isso na cara dele, ah, você não quis ter filhos, né? Vai que vocês fiquem juntos, sei lá, daqui a 10 anos você vê suas amigas tudo com filho, né? E se é um sonho, porque tem mulheres que não têm o sonho de ser mãe, gente. Eu, por exemplo, eu não tinha assim um sonho, nossa, eu quero casar, ser mãe e ter filho. Não. Quando eu engravidei da Melina foi no susto, eu tinha 3 meses de namoro com o Bruno, o pai da Melina. Então assim, foi no susto.
O Bruninho eu engravidei tomando pílula. Tanto que eu não acreditei. Eu falei, não é possível que eu tô grávida. Eu tomo pílula. E eu engravidei tomando pílula. Mas depois que eu fui mãe, eu não trocaria esse papel de mãe por nada na minha vida. Mas talvez, né, se naquela época eu tivesse sei lá, um cara que falasse pra mim, ah, Dani, eu não quero ser pai. Como eu também nunca tinha tido o grande sonho, nossa, eu tenho que ser mãe, não. Como eu nunca tive o sonho de casar numa igreja. Tem mulheres que têm o sonho de entrar de noiva numa igreja, tal, aquela festa. Eu nunca tive esse sonho e eu nunca casei na igreja. E olha que eu já fui casada 3 vezes. E eu nunca casei na igreja, né? Casei no cartório. Então, assim, por quê? Porque nunca foi um sonho meu. Não tenho vontade. Então, assim, sonho é sonho, cada um tem um sonho. Tem gente que tem o sonho de ter uma festa de 15 anos, né? Que sonha com aquilo desde 10 anos de idade. Eu fui uma que também não tinha sonho de ter festa de 15 anos. Eu queria viajar. E eu lembro quando eu fiz 15 anos, meu pai me deu uma viagem. Então, assim, a Melina, por exemplo, quando ela fez 15 anos, eu levei ela pra Londres, ela e o Bruninho. Então, ela também quis uma viagem. Eu falei, minha filha, você vai querer uma festa? Ela falou, não, mãe, quero ir pra Inglaterra. E foram pra Londres, ficaram lá 2 meses, a gente viajou por lá, fizemos e acontecemos. Mas, se fosse o sonho dela, com certeza eu ia fazer de tudo pra ela ter aquela festa. Eu lembro que eu tinha uma amiga, a Tati, o sonho dela desde criança era ter a festa de 15 anos dela. E a gente fez 15 anos praticamente juntas. E o meu sonho era viajar. A Tati teve, a mãe dela, eles eram muito bem de vida, a mãe dela fez uma festa num clube com aquele pessoal do exército para dançar valsa, com balanço, com todos os... Eu nem sei se tem mais isso em festa, porque eu nunca mais fui em festa de 15 anos. Mas todo o protocolo de festa de 15 anos, acho que foi a festa de 15 anos que mais até me marcou, que eu fui na minha vida, tinha na festa da Tati. Tudo. Os cadetes lá do exército, a valsa com o pai, valsa com o irmão, um balanço lá, que eu nem lembro pra que era, porque eu não sou muito ligada nessas coisas. Então assim, mas era o sonho da vida dela. E você vai criticar o sonho de alguém? Não. Então por isso que eu tô te falando. O seu sonho é ser mãe. Ele, tudo bem. Ah, mas ele tem um filho, né? A gente poderia falar aqui. Eu poderia falar aqui várias coisas dele. Falar, nossa, mas pô, que cara egoísta, né? Ele só tem um filho. Mas cara, se o cara não quer, vai se fazer o quê, né? É a mesma coisa se você perguntar assim, Dani, você quer fazer isso? Não. Ah, mas por que? Cara, porque eu não quero. Então assim, é difícil a gente obrigar as pessoas a fazer as coisas que elas não querem. Então, eu não posso falar aqui pra você, nossa, larga o cara, arruma outro, até porque a gente sabe que não é assim. Mas segue seu coração, sabe? Vê o que é importante pra você. Se você já teve uma conversa definitiva com ele, se isso é definitivo, ele realmente não quer ser pai, sei lá, né? Faça uma produção independente. Hoje também tem vários tipos aí da gente ser mãe, né? O mundo mudou. Mas também não sei se é isso que você quer, né? Tem adoção, tem produção independente, tem... Nossa, tem um monte de coisa. Mas aí também eu não sei se é isso que você quer. De repente você quer realmente achar um cara, ter uma família, construir e ser mãe. Não, Dani, meu sonho é ter meu filho, não interessa como. Eu quero achar igual a Boca Rosa, que acompanhei o YouTube, a Bianca Andrade, ela deu uma entrevista na época que ela engravidou, ela falou, eu tinha vontade de ser mãe e quando eu achei um cara legal, ela falou que nem pensou que ia ter um relacionamento. Ela conversou com ele, tinha muita vontade de ser pai, né, os dois famosos aí, eles conversaram, vamos ter um filho? Vamos. Acabou que eles se envolveram. E já até se separaram também, mas eles têm o filho deles. Mas tem que saber também o que você quer. Você quer um marido, aí sim, você construir uma família. Ou, não interessa, eu quero ser mãe, uma produção independente. Então eu acho que você tem que seguir o seu coração, sabe? Não dá pra cobrar das pessoas, não dá pra falar ele é egoísta. Cara, não dá pra você cobrar das pessoas o que elas não querem fazer, sabe? Cada um tem um propósito, cada um tem uma vontade. Por exemplo, quando o Marcos queria ter um filho, eu não podia chegar e falar assim,
Ah, então tá, vou ter um filho por sua causa. Não, um filho é pra vida inteira, sabe? Aí eu ia ficar frustrada. Mas acabou que o tempo foi indo, aí Marcos também foi desistindo da ideia, começou a pensar, né, a gente tiver um filho agora, vai ter que começar tudo de novo. Marcos gosta de viajar, Marcos, já tem a Melina e o Bruno, são meus enteados. E Marcos realmente faz o papel de padrasto maravilhoso. Então, assim, claro, eu sei que nada se compara se ele tivesse o filho dele, óbvio, né? Eu não posso querer que ele tenha um amor, né, de pai pelos meus filhos, porque ele não é pai dos meus filhos. Mas eu acho que tem que ser uma coisa assim bem conversada e tem que ser uma coisa bem pensada, tá bom, amiga? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!